Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 34, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 10 até o 16. Êxodo, capítulo 34, versículos 10 a 16. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles, farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu sou, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes da deusa Aserá. Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordo com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estranhas e elas fariam o que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Vamos orar. Senhor, eu dependo da tua graça nesta noite. E quero te pedir, Deus, que agora tu venhas falar poderosamente, Senhor, aos nossos corações, aos nossos espíritos, e que, Deus, possamos compreender com clareza tudo aquilo que teu Espírito tem para nós nesta noite. Fala, Senhor, conosco, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Destruindo os gigantes da personalidade. Nós tivemos aqui 7 semanas ministrando sobre os inimigos espirituais de Deus. E nós, nessas ministrações, aprendemos muitas coisas e estamos guerreando e combatendo o bom combate. Porque, na verdade, irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas que são tremendas. A nação de Israel era uma nação jovem ainda. Ela era antiga, mas agora estava sendo transformada pelas leis. E Deus então deu as leis para tirar os costumes antigos. E assim também é conosco. A palavra de Deus remove de nós todos os costumes antigos. Por quê? Na verdade, Deus, Ele sempre quer nos abençoar, amém? E diante, não somente das nossas famílias, mas também diante dos nossos amigos, mas também diante, quando o povo de Deus se junta, diante da nação a qual cada um faz parte.
Então, Ele quer, Deus, que nós sejamos bênçãos. Mas existem gigantes dentro de nós. E que muitas vezes impedem que isto venha a acontecer. E aí você pode me perguntar, quais são os gigantes que impedem que isso aconteça? Eu quero dizer o seguinte: a personalidade. E por que eu quero me basear na personalidade? O maior gigante que nós temos que vencer somos nós mesmos. E todos os dias nós temos que admitir que eles estão se levantando contra nós. Às vezes, nós não queremos admitir isto. E nós vamos ver que estes povos, que a Bíblia faz menção aqui, que nós acabamos de ver e que nós ministramos, como já falamos, ao longo dessas 7 semanas, nós vamos ver que a personalidade, todo mundo nasce com um caráter. E, segundo a ciência, o caráter de uma criança, ela fecha aos 6 anos. Mas a personalidade, ela pode sofrer influências boas e influências ruins. E nós queremos falar rapidamente, primeiramente, que talvez eu entenda, e você também vai entender isso, talvez nós tenhamos alguns traços nas nossas personalidades de alguns desses inimigos, e que nós vamos pedir a ajuda ao Espírito Santo hoje para vencê-los. Você pode dizer amém? Então, como era a personalidade dos amorreus? Nós ministramos aqui e falamos que os amorreus, eles habitavam ali na Transjordânia, a leste de Jerusalém. Mas eles também tinham gigantes. Os amorreus foi um povo que mais ofereceu resistência ao povo de Deus. A personalidade deles, eles eram um povo muito cruel, eles eram violentos e resistiam até as últimas consequências. E até que Josué pediu a Deus para parar o sol e a lua. E o sentido espiritual que nós queremos hoje aplicar a este povo que viveu na época de Josué é que cremos que estamos enfrentando hoje esses principados malignos que estão operando nas regiões celestiais e que muitas vezes atuam também direta ou indiretamente na nossa personalidade através da influência de outras pessoas. Porque a nossa personalidade, se nós não estivermos vigiando, ela pode ser influenciada ou não pode? Pode. Se você andar com pessoas abençoadas, você vai ter uma influência abençoada. Se você andar com pessoas que não são abençoadas, você também não vai ser uma pessoa abençoada. Então, eu digo que a personalidade dos amorreus, eles eram ferozes, tão ferozes, que eles lutavam para confundir, dividir, destruir todo tipo de reino que não fosse aquele ao qual eles serviam. Eles eram guerreiros treinados para produzir revoluções, levando pessoas a, vamos dizer assim, serem criadas por Deus para serem a sua imagem. As pessoas que foram criadas para serem a imagem e semelhança de Deus, eles vêm e se levantam contra essas pessoas. E outra coisa, a personalidade deles era tão terrível que
Muitas vezes, eles mutilavam, destruíam emocionalmente e mentalmente, muitas delas. Ceifavam, elas eram ceifadas pelo anjo da morte, e antes do tempo, muitas vezes, determinado. E a gente abre um parênteses aqui e observa uma coisa. Quantas pessoas hoje estão morrendo, estão sendo ceifadas? Jovens. Quantos pais hoje estão enterrando os filhos, quando o que seria natural eram os filhos enterrar os pais? Então, a gente observa que essas potestades, esta influência dessa personalidade, era tão tamanha que eles confundiam, eles faziam com que aqueles povos aos quais eles enfrentavam, inclusive Israel, fazia com que a estabilidade econômica daqueles povos também caíssem, porque eles resistiam até o fim. Ou seja, os planos de economia eram caídos por terra por causa da influência terrível desses povos. E aí, não permitiam que os países saíssem, ou melhor, daquele caos financeiro que eles viviam. E como é que a gente está vendo hoje? O que está acontecendo hoje? A gente olha, nós olhamos para as nações estão num caos financeiro, é tanta coisa acontecendo, e nós temos que abrir os nossos olhos, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder para combater, porque as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são espirituais. E para quê? Para destruir o quê? As fortalezas do inimigo. Nós precisamos compreender que a personalidade dos amorreus era uma coisa tão terrível que eles tinham, o objetivo era aumentar sempre o índice de miséria, que levava as pessoas à marginalidade, alimentava os índices de mortalidade infantil, porque eles sacrificavam, através dos seus deuses, muitas crianças. E irmãos, o que nós estamos vendo hoje? Quantas crianças elas estão morrendo prematuramente? Esses demônios, esses espíritos, eles estão investindo também contra as lideranças da igreja de Jesus Cristo, desde o dia em que ela foi gerada, e tem produzido rachaduras profundas, dividido um corpo de Cristo, porque este é o objetivo desses povos, ou dessa influência, dessa personalidade dos amorreus. Ou seja, a história nos mostra aqui a ação dessa potestade que tem sido forte em nosso meio, e cada dia que passa, as igrejas, em vez de se unirem, parece que estão se desunindo cada vez mais. É cada um querendo ser mais do que o outro. Mas se a igreja começar a se unir, João 17 vai se cumprir. O que Jesus disse na oração que ele faz? Ele disse que assim como ele era um com o Pai, ele estava intercedendo que a igreja fosse uma com ele. Nós precisamos ser um com o Senhor, porque se nós formos um com o Senhor, nenhuma influência de personalidade vai nos atingir, ou nós vamos ser induzidos a também ficarmos divididos. Não, meu irmão, nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não aceito mais, em nome de Jesus, nenhuma divisão, seja na família, seja na igreja, porque esses espíritos já caíram por terra e vão cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Agora, a personalidade dos cananeus. Talvez alguns de nós
já tenha sofrido essa influência dos amorreus e agora dos cananeus. Nós sabemos que eles habitavam na terra de Canaã, eram descendentes de Cã, filho de Noé. E a religião dos cananeus, eles eram politeístas. Eles adoravam a natureza como sendo Deus. E o Deus principal dos cananeus era Baal. Dos 70 filhos que El gerou, ou seja, Baal era o mais famoso. El era um dos deuses deles. Ou seja, depois o Deus dos cananeus passou a ser também Moloque. Era um povo grande e poderoso. Eles eram idólatras, supersticiosos, profanos, iníquos. E às vezes as pessoas dizem assim, mas o crente, tem crente que é supersticioso? Às vezes, inconscientemente tem, ou até mesmo consciente. E o que é superstição? É uma espécie de crendice popular que não possui uma explicação científica. Ou seja, as superstições, elas são popular que não possuem uma explicação científica, como eu disse, mas também são criadas pelo povo e costumam passar de geração a geração. Quando às vezes nós nos convertemos, aquilo que os nossos pais passaram, se nós não tivermos verdadeiramente convertidos, nós podemos sofrer influência na nossa personalidade, ou não podemos? Claro que podemos. E existe uma outra coisa. Qual era a superstição que os cananeus tinham? Eles adoravam os astros, que hoje, né, tem muito crente que de vez em quando vai lá consultar o seu horóscopo. Tem? Vocês pensam que não tem? Tem crente. Tem crente que vai lá ainda consultar o horóscopo, né? E ainda gosta muito de astrologia. Irmãos, nós fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa personalidade não pode ser de maneira nenhuma afetada pela personalidade dos cananeus. Eles praticavam a feitiçaria. E na Bíblia Sagrada é conhecido também como adivinhação. Hoje, tem muitos servos de Deus, amados, acreditando em adivinhações. Isso tem sido um gigante para muitos. Você quer ver uma coisa? Saul, ele não buscou uma pitonisa, uma adivinha, buscou. Praticavam a magia. E o que eu disse que eles eram profanos. O que é profano? É uma pessoa que é irreverente a Deus, não respeita na hora que está cultuando a Deus, não tem um parâmetro, cultua a Deus de qualquer maneira, está sofrendo na sua personalidade uma influência. Nós vamos levantar um clamor hoje, irmãos, porque nós passamos daqui 7 semanas ministrando e tem que ter resultado nas nossas vidas. Você pode dar glória a Deus aí? Amados, eu disse que eles eram iníquos. O que é iníquo? É injusto, perverso, maldoso, injusto, perverso e malvados. Eles praticavam, eles eram das regiões baixas. Os cananeus, segundo a espiritualização dos textos que nós estamos descrevendo, são aqueles inimigos que foram treinados para agirem maldosamente, com ações em níveis baixos, em todos os sentidos. E como é que isso funciona, pastor? A influência desses demônios atuando na personalidade, eles alimentam os escândalos, são aqueles que produzem, os golpes baixos, em todos os níveis, são aqueles que têm como especialidade armar ciladas.
E nós, como igreja, precisamos estar com os olhos abertos. Você pode dizer amém? Para quê? Para enxergar a ação maligna destes espíritos. O Espírito Santo está derramando sobre a igreja uma unção poderosa. E Deus está dando, eu creio que Deus está dando para a nossa igreja, e o povo precisa pedir o dom do discernimento, porque isto é uma arma poderosa para ajudar, inclusive, a combater os efeitos que possam vir ou queiram influenciar na nossa personalidade, para que eles caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Amados, eu quero dizer uma outra coisa. Nós falamos aqui, de quem que nós falamos? Dos amorreus, de quem que eu acabei de falar? Cananeus, e agora, a personalidade dos heteus. Eles eram descendentes de Et, que era também filho de Canaã. E o seu nome, nós vimos aqui, significa amargura. É o gigante da amargura. Quantos servos de Deus sofrem uma influência na personalidade porque estão amargurados? Amados, a amargura, ela tem paralisado muitas vidas. Vocês devem lembrar que nós ministramos aqui que este povo, os heteus, eles possuíam uns traços que eram mongólicos, né? O que é? Porque às vezes a pessoa fala assim, mongólio, né? A pessoa, qual é o traço de que é, vamos dizer assim, tem o mongolismo, né? Que é derivado dos mongóis. O que é isto? Isso nada mais do que eles chamam, a ciência, uma hipotonia muscular, é uma fraqueza, é uma deficiência, que até traz intelectualmente, toda a pessoa que tem esses traços, ela não tem uma fisionomia diferente, ela não tem uma deficiência intelectual, ela não é igual às outras. Eles tinham olhos escuros. O olho escuro é aquele que tem o olhar frio, um olhar que não brilha, causava pavor. Eles espalhavam boatos, notícias falsas, porque era a característica da personalidade deles. Eles tinham fome de guerra, fome de disputa, fome de divisão. Tem muitas pessoas assim hoje, com a influência na sua personalidade dos heteus. Essas pessoas, por onde passam, deixam verdadeiramente um rastro de destruição. Ou não deixa? Deixa. É tremendo isto. Então, irmãos, os heteus, como eu disse, são pessoas amarguradas. Nunca para de criar caso. Você já viu pessoa que cria caso por tudo? Está com uma influência na sua personalidade dos heteus. Estão sempre arrumando contendas, sempre causando divisão, porque são dominados por estes gigantes. Nós estamos falando dos gigantes da personalidade. É ou não é? E amados, existe uma outra coisa aqui. Eu quero agora falar sobre a personalidade dos ferezeus ou perizeus, tanto faz. Eles eram conhecidos por quê? Por habitar em aldeias sem luz. E o defeito que eles possuíam era a falta de vigilância. Olha aí, influência na personalidade de crente. Os servos de Deus, a Bíblia diz o quê? Que nós temos que orar e vigiar, para que nós não entremos em tentação. Então, isto é uma influência, quantos estão entendendo? Na personalidade, que às vezes o servo de Deus, quando percebe pelo fato de não vigiar, tropeça, cai, e aí ele está sofrendo, talvez por longos anos, mas hoje nós vamos orar
e esses gigantes vão cair por terra em nome de Jesus. Amados, a personalidade dos fariseus ou perizeus, eles se guiavam pelas mãos, apalpando as coisas. Eles não tinham personalidade. Eles eram chamados os gigantes da imprudência, que faz com que as pessoas caminhem sem a palavra de Deus. Irmãos, quando nós não caminhamos segundo a palavra de Deus, nós passamos a ser imprudentes. Porque a palavra de Deus diz: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. E na luz da palavra de Deus e do Espírito Santo é que nós precisamos andar, igreja. Você pode dizer amém a isto? E eu quero te dizer mais: caminhar nas trevas é sinal de imprudência, falta de vigilância. Os gigantes da imprudência fazem as pessoas caminharem sem saber para onde está indo. Estão caminhando para o abismo e não se dão conta disto. Uma pessoa imprudente não tem personalidade própria. É sempre levada para onde os outros querem. Falta de personalidade. Quantos lares hoje estão sendo destruídos por causa da influência na personalidade do cabeça da casa? Ele, em vez de conduzir a família, ele é conduzido. Hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, amados? E eu quero te dizer uma coisa tremenda aqui, ainda sobre a personalidade dos fariseus e dos perizeus. Irmãos, uma pessoa imprudente, eu digo, não tem personalidade própria. Jamais devemos andar fora da luz de Jesus neste mundo. Irmãos, Deus dá à igreja autoridade. E a personalidade dos heveus? Será que sofremos em algumas vezes, ou ainda estamos sofrendo a influência deles? Nós falamos que eles eram moradores das cavernas. Era um povo que morava no Monte Seir. Era um povo tão violento, falso e enganador. Ô, meu irmão, violento, falso e enganador. Ô, Jesus. Estes povos influenciaram na personalidade, porque eles, na verdade, enfrentaram, eles enganaram, eles são aqueles que, de um sopro, de um vento enganoso, desviam os pés de um cristão do caminho da vontade de Deus. Cuidado, cuidado, irmãos. Cuidado com o que você anda, cuidado com quem você se relaciona. Porque, irmãos, o espírito do erro, do engano está no mundo. O espírito da falsidade, ou não está? A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Quantas pessoas se apresentam como servos, mas são violentos? O crente é violento? É, meu irmão. Não tem o fruto do Espírito. Bastou contrariar que ele se transforma. Ele se transforma, ele tira a pele de ovelha e aparece o lobo. Amados, a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim. E passa daí é procedência maligna. Irmãos, falsidade é uma coisa terrível que atinge as personalidades. E isso vem da herança dos heveus. Ou seja, esses espíritos, eles agem com muita liberdade. Vêm com uma aparência
daquilo que é correto, mas na verdade não é. Usam sempre uma estratégia para entrar no seio da igreja. E às vezes até por uma causa aparentemente justa. Você sabe como é que você detecta em você? Cuidado quando você estiver insatisfeito. Para a sua personalidade não sofrer influência. Porque toda pessoa insatisfeita, ela sempre leva os outros a ficarem insatisfeitos. Sempre querem reivindicar alguma coisa. Muitas vezes até com uma carência ou uma dependência falsa exterior, tentando muitas vezes acionar o lado misericordioso e compassivo da igreja. Nós podemos ver claramente essa ação enganosa destes descendentes dos heveus, quando eles agiram com toda a astúcia, enganando o povo de Israel. E hoje em dia, o que nós podemos ver em alguns lugares? Esta ação maligna, que está atuando, agindo em vários segmentos da igreja. E através, sabe de quê? Pasmem vocês, de laços doutrinários que leva exatamente a essa mudança de personalidade. Amados, o mesmo professando revelações que não foram geradas pelo Espírito Santo, que são aparentemente semelhantes às genuínas revelações de Deus. Nós precisamos, como igreja, perceber quando estes espíritos estão se aproximando e imediatamente, através da fé, resistir a eles. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, Deus, Ele fala hoje, não fala? Mas nós precisamos cuidar, ter muito cuidado. Às vezes você está lá, consagrando a sua vida, aí aparece lá na sua faculdade, aparece lá no seu setor de trabalho. Sabe, irmãos? Pessoas com uma aparência, parecendo ser uma benção, e começa a dizer: olha, Deus mandou dizer para você isso, Deus mandou dizer para você aquilo. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, você tem um espírito por demais excelente. O que habita em você é o Espírito da verdade. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Então, irmãos, cuidado, porque esta ação, vamos dizer assim, enganosa, eu disse que pode ser vista em vários segmentos da igreja, tanto no setor social quanto em questões sentimentais. Tem muita gente querendo fazer casamento por falsas profecias. Não está cheio por aí? E como tem, eu conheço pessoas, você provavelmente conhece. Irmãos, isso é tremendo. Isto é tremendo. Irmãos, as profecias que são verdadeiras têm a unção do Espírito. As profecias que são falsas, elas têm o sopro de engano e causam confusão. Deus está nestes dias, você pode dar glória a Deus aí, trazendo a clareza, dando entendimento e unção poderosa no Espírito, para que nós possamos prevalecer contra eles. E você sabe de uma coisa? Todas as vezes que você fica meio rebelde, cuidado, você pode estar sofrendo
uma influência na sua personalidade, porque esses espíritos geram rebeldia. E rebeldia leva a quê? A rebelião. E a palavra de Deus diz que rebelião é pecado de feitiçaria. É comparado ao pecado de feitiçaria. Então, irmãos, uma pessoa que é rebelde não aceita conselho, não é humilde, não muda a sua personalidade. E quando ela é, vamos dizer assim, frustrada, ela começa a praticar erros. Você nunca derrotará os gigantes em sua vida com as armas da carne. Escute isso. O orgulho não vence o orgulho. O ódio provoca mais ódio. Uma crise sempre revela o que nós somos. Desafios revelam o que há dentro de nós. Você quer ser um matador de gigante? Hein? Matador de gigante? Um matador de gigante constrói a sua vida sobre o sucesso do passado e não sobre frustrações do passado. Você teve sucesso lá no passado? Construa aqueles momentos de sucesso, de vitória que você teve, e traga para os dias de hoje, e saiba que o Deus que te deu a vitória lá no passado é o mesmo que te dá a vitória hoje. Não se deixe influenciar pelas derrotas, porque senão você estará sofrendo na sua personalidade a influência deles. E a personalidade dos jebuseus? Que significa o quê? Terra pisada. Vocês lembram que nós ministramos sobre isso aqui? Terra pisada. Eles eram conhecidos por quê? Pelo orgulho, pela arrogância. Uma pessoa orgulhosa e arrogante gosta de pisar nos outros. É verdade ou não é? E quantas pessoas têm uma vida humilde, uma vida que todo mundo admira. Aí Deus começa a abençoar essa pessoa. Essa pessoa não vigia, ela vai começar a sofrer influência. Irmãos, quanto mais humilde nós formos, mais o Senhor nos exalta. Tem pessoas que Deus não pode abençoar conforme gostaria, porque senão a pessoa cresce. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Sabe, irmãos, é muito bom nós olharmos a nossa origem. Tem pessoa que se revolta por causa da origem. Mas para pensar numa coisa. Quantos anos atrás, lá atrás, você era uma pessoa, e quem é que está te trazendo pela mão e te trouxe até hoje e vai te levar até o final? Não é o Senhor? Então você não permita que a sua personalidade seja atingida por esse espírito dos jebuseus. Porque eles eram uma tribo forte e poderosa. Eles conservou o seu poder até nos tempos de Davi. Pisadas fortes, ou seja, aqueles que resistem. Irmãos, a resistência espiritualmente é uma realidade que nós não podemos de maneira alguma ignorar. Tem sido assim desde os dias em que o homem caiu lá no Jardim do Éden. Lúcifer, ele tem um segmento do seu exército que age somente com a responsabilidade de resistir o avanço da igreja. Não foi isso que nós ministramos? E tem pessoas que sofrem uma influência na sua personalidade. Por quê?
porque na verdade não podem perceber que elas em si mesmas, elas não podem ter esse poder e essa autoridade, mas eles levam as pessoas a pensar que podem resistir ao Senhor, e estes demônios vêm com toda a força na direção da igreja e com o objetivo não somente de resistir o seu avanço espiritual. E aí você fica oprimido, deprimido, mas Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você está pedindo e pensando. Queridos, uma pessoa que tem o gênio forte vai ser sempre orgulhosa e arrogante. Eu tenho um gênio muito forte. Peça ao Senhor hoje para operar na sua personalidade. Tem pessoas que não sabem controlar o seu gênio. Você conhece pessoas assim? Quem conhece pessoas assim? Irmão, servo de Deus que não sabe controlar o seu gênio. Está sofrendo influência na sua personalidade. Eu não estou falando de caráter, eu estou falando de personalidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que têm uma dificuldade de gastar mais do que ganha, tem que clamar a Deus, porque está sofrendo influência na sua personalidade, destes que são e que foram inimigos de Deus e que continuam sendo. Irmãos, gastam dinheiro para deixar a casa bonita. Lembra que eu falei disso? E dentro da geladeira não tem às vezes uma garrafa d'água. Isso é sério. Gosta de aparentar. Vem para a igreja com roupas caras e não é dizimista. Irmãos, isso é um pequeno resumo do que foram as 7 semanas, mas que tem uma influência muito grande se nós atentarmos para essas coisas. Quando nós damos valor a esses sentimentos, nós corremos o risco de fazer aliança com o mundo. E o motivo de Deus exigir de nós o não se contaminar é porque Deus é zeloso por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. É por esse motivo que Ele proíbe que nós façamos aliança com o mundo. Ele quer usar você, amados, para que o mundo venha a conhecer o Senhor verdadeiro. E quando o povo de Israel, ele entrou na terra prometida, Deus não destruiu aquelas nações por completo. Mas Deus poderia, mas Deus não fez. E por quê? Porque Deus esperava que o povo seguisse a aliança. É por isso que nós lemos esse texto, que nós vamos encerrar lendo novamente ele. Êxodo 34, que diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas, e em toda a terra, em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês.
obedeçam às leis que eu estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Não faça nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes da deusa Aserá. Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordo com os moradores da terra, que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Estamos diante de um texto que Deus deu ao seu povo há milhares de anos atrás. Mas o Deus que falou há milhares de anos atrás é o mesmo Deus que fala hoje. É o mesmo Deus que quer pegar você nesta noite e dizer: filho, filha, eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que mudo, transformo. Eu sou aquele Deus todo-poderoso. Não deixe, irmãos. Não deixe. Não deixe que a sua personalidade mude. Não deixe que você venha sofrer influência na sua personalidade de nenhum desses espíritos. Mas peça a Deus nesta noite que a partir de hoje você só quer sofrer a influência do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Meu Deus, a tua palavra foi me ensinada. A tua palavra foi pregada. A tua palavra foi ministrada. E meu Deus, nós queremos, Deus, sermos influenciados. Queremos ser doutrinados pelo teu Espírito. Porque o Espírito Santo é aquele que sabe todas as coisas. Oh, meu Deus, caia por terra agora, Deus, toda a influência na personalidade do teu povo, Senhor, que não provenha de ti. Dá, Senhor, autoridade, dá graça, dá poder, dá unção, para que, Senhor, o teu povo não venha, Senhor, ser contaminado. Nós queremos, Deus, ver o teu nome ser glorificado. Nós queremos ver o teu nome ser exaltado, Senhor. Nós queremos ver o teu nome ser magnificado, Senhor. Por isso, Deus, caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda a influência, Deus, nas nossas personalidades, que advenha, Deus, desses espíritos malignos que atuaram e continuam a insistir, Deus, a atuar nestes povos do passado, mas que ainda atuam hoje, Deus. Deus, nos reveste com o teu poder, nos reveste com a tua unção e nos dá, Senhor, Pai, autoridade para reconhecer primeiramente em nós se estamos sendo influenciados, para que o teu nome seja glorificado. Deus, dá uma unção hoje sobrenatural, para que tudo venha a ser esclarecido e que, Senhor, tu tragas do inconsciente para o consciente, para que nós sejamos despertados para a realidade
que está nu e patente diante de todos. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você fala para o seu irmão assim: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém, queridos? Deus abençoe.